Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra gente falar sobre editoras. Eu vou mostrar algumas editoras da minha estante que eu mais gosto, que eu acho que tem um diferencial e, enfim, talvez não agrade a todo mundo, talvez você discorde de mim, mas isso é muito comum, isso é muito normal de acontecer e eu acho que é muito saudável, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas editoras preferidas, tanto no quesito de pegada do livro quanto beleza do livro. Tá? Então vamos lá, vamos começar para não ficar um vídeo muito longo. Eu vou começar citando a editora Thomas Nelson e dela eu tenho dois tipos de livro aqui. Esse daqui das edições do C.S. Lewis, por exemplo, né? Ó, ele é muito bonito. Aqui o corte também é colorido, tem um relevo na capa, a abertura aqui também é bem bonita. Cada parte do capítulo tem uma leve imagenzinha aqui. Eu gosto da fonte, do tamanho da fonte, da cor da folha. O espaçamento, a margem aqui dentro é muito boa. Então é uma pegada muito gostosa. O tamanho do livro também é um tamanho bem legal. Não chega a ser um tamanho de bolso, né? Um pequenininho, mas é um tamanho que eu considero um bom, cabe na bolsa, você consegue levar porque ele é fácil, né, de manusear, então você consegue levar para todos os lugares. E aí tem também esse daqui da Thomas Nelson, e eu citei ele pelo capricho na edição, gente, ó. Como aqui é um livro que fala sobre as mulheres da Bíblia, então ele tem as páginas rosadas, coloridas, com ilustrações, né, com desenhos, flores. Ó, eu acho maravilhoso esse livro. A edição dele foi espetacular, olha isso. E também a mesma questão, né, aqui a margem interna é boa porque tem um espaço grande, então não tem que ficar abrindo tanto livro. Ai, gente, eu acho incrível. Olha aqui, que fantástico. Com os rostos das mulheres, né? Aqui também, ó. Uma edição incrível, muito bonita. E eu acho que o Thomas Nelson tem caprichado muito nas suas edições. Outra editora que eu também gosto muito é a Amarilis, tá? Dela eu tenho A Cabana do Pai Tomás e O Homem que Ri. Só tenho duas edições dela, mas eu acho uma edição muito bonita, capa dura. O tamanho do livro também é muito bom. Tá? É um livro, apesar de grossão, como vocês podem ver, ele é um livro leve e aqui é um pouquinho diferente da Thomas Nelson, a margem interna não é tão larga, mas também não atrapalha na leitura, dá para ler tranquilamente, tá? Você pode abrir o livro todo que ele não quebra a lombada, então eu gostei. Folha amarelada, é uma edição que eu acho muito bonita, muito caprichosa. E tem uma pegadinha bem gostosinha também, isso me agrada. Próxima editora é a editora Penguin, tá? Que é um selo da Companhia das Letras, né? E eu gosto muito. Tenho algumas ressalvas nela, tenho pela a lombada dela. Como ela é grudada, quando você abre o livro todo, ela quebra, tá? Então, teria que tomar um cuidado aí na hora de ler. Porém, a margem interna é bem larga, então também não atrapalha se você não abrir todo. Eu abro porque eu gosto, tá? De quebrar a lombada nesses livros assim, para deixar ele abertinho, sabe? Por completo. Eu gosto disso, mas é uma coisa muito minha. Sei que tem gente que tem toque porque deforma aqui também, né? A borda, aí fica meio ovalzinho. Mas eu não me importo, tá? É uma edição simples, não tem orelha, por exemplo. A única coisa que eu acho dela é que a capa é bem molinha, bem frágil. Tivesse feito, né, uma capa mole assim, mas que fosse um pouquinho mais resistente, né, mesmo sem orelha, que fosse um pouquinho mais resistente. Do contrário, é uma edição que eu gosto muito porque a fonte é boa. Eu acho que eles trabalham assim com um livro num tamanho bacana também, que não fica aquele livro grandão na estante. Ele tem o espaçamento bom, o tamanho da fonte bom, a margem, né, interna é boa. E eu não sei quanto à tradução a fundo, assim, porque eu não entendo muito disso. Mas eu gosto muito dessa tradução porque eu acho que eles usam algumas palavras que
são de fácil compreensão. Tem algumas edições que colocam palavras assim que eu fico, what? O que é isso? Eu tenho que pesquisar tudo. E às vezes é constante isso, sabe? E dá uma certa irritadinha porque eu tenho que parar o tempo inteiro na leitura para ir pesquisar o que significa aquilo. E aqui na Penguin, pelo menos, dos livros assim que eu vejo deles, não tem tantas palavras mirabolantes, diferentonas, né? Então eu gosto porque deixa a minha leitura mais rápida, no caso. Próxima editora que eu vou citar para vocês é a Autêntica, tá? Eu gosto muito dessas edições porque acho que tem um trabalho muito bem feito aqui nelas. Capa dura, tem uma jacket e eu acho muito livro. Normalmente livro americano, né, norte-americano, né, das edições inglesas, assim, importadas, elas têm essa pegada de jacket e tudo mais, né? Deixa aquele livro mais fofinho, não sei, é um livro muito bonito. E a Autêntica, ela veio com essas jacketzinhas aqui que eu acho incrível, ó. E aqui a capa do caso é toda preta. Esse daqui é o Alfarol, da Virginia Woolf. E eu gosto muito. A tradução dele eu também não sei dizer pra vocês se é boa, se é ruim, porque eu só leio, não entendo. Mas eu gostei. A margem interna também é bem larguinha, então você pode abrir o livro assim, sem arregaçar ele, que dá pra ler tranquilamente. E ele tem uma coisa na folha, que eu não sei explicar o que é, mas é uma textura diferente nessa folha. E eu gosto muito dessa textura aqui, e eles têm neste livro. Tem uma outra editora aqui que trabalha muito com isso, ou trabalhava, que eu gosto. Que é essa folha meio com uma textura... É gostosa, não chega a ser aveludada, mas tem um toque diferente na folha. E eu gosto disso nesta edição da Autêntica. E esse é o único livro que eu tenho, mas eu já peguei outros na mão, né, na livraria. E eu sei que são bons, tanto quanto esse, por isso que eu gosto dela e coloquei aqui. Uma outra editora que eu não poderia deixar de citar é a Editora 34, como vocês sabem. É uma editora que trabalha muito bem com os russos. O banquinho aqui tá rangendo, tá, gente? Não liga, não. É uma editora que trabalha com os russos, assim, numa linha disparada perto das outras editoras. Falam muito bem da tradução, aquela coisa toda. Pulando essa parte, eu gosto porque o livro, ele é maleável. É um livro que você abre, você lê, ele é mole, ele é gostoso de pegar. Eu gosto, eu não sei explicar para vocês a sensação que eu tenho em manusear esse livro, mas eu gosto porque ele é todo maleável, ele tem ali a sua pegada, a sua textura e tal. Eu gosto. E a lombada, né, que eles trabalham nas cores da lombada, que eu acho sensacional nessa coleção da Editora Leste, né, da coleção Leste, da Editora 34. Eu gosto dessa questão da lombada deles serem coloridinhas, fica muito bonito na estante. E outra coisa que eu gosto é que na maioria dos livros, não necessariamente em todos, né? Alguns livros, novelinhas, assim, tem também, mas normalmente livros grandes tem bastante ilustrações. Então, eu gosto dos livros que tem ilustração. Eu não sei vocês, mas eu acho um toque especial, sabe? Um tchan, assim, no livro. Porque ele traz a cena que eles estão falando e faz a minha imaginação aflorar mais. E eu gosto bastante disso, né? E ela tem nessas edições da coleção Leste. A próxima editora que eu vou citar, tá acabando, é a Zahar. Eu acho que a Zahar tem trabalhado muito bem nas suas edições. E eu tenho dois aqui modelinhos para citar para vocês, que é o normal, né? Os clássicos da Zahar, daquela edição grande, normal, comentada. E o Pocket, né? O livro de bolso, que é o clássico Os Bolsos de Luxo. Amo os dois, gosto muito das duas edições, das duas formas, né, de livros deles. Não vejo a diferença no texto, é o mesmo, porém tem a questão do tamanho do livro, da pegada, dos comentários, essa coisa. Esse livro aqui, O Morro dos Ventos Vivantes, eu amei a leitura nele. Olha aqui que linda, é uma capa lindíssima, capa dura, os dois. E já é no livro pocket, né, livro de bolso com capa dura, já é um diferencial, porque normalmente eles vêm para diminuir no valor. Então é capa molinha, sem orelha, aquela coisa mais frágilzinha. E a Zahar trabalha com um bolso de luxo, capa dura, todo bem trabalhado. Então eu gosto, né? E aqui a folha também amarelada, muito bonita. A diagramação é maravilhosa. Margem interna bem larga, então dá para ler tranquilamente, tá? A fonte não é nem pequena, nem muito grande, então é uma fonte ok, tamanho bom. Eu sou ceguinha,
posso falar, estou sem óculos neste momento, com o livro aqui, e eu consigo ler perfeitamente. Então, é um livro bacana, né? E os comentários que ele possui também, acho interessante, livros que possuem essas explicações, edições comentadas. Então, este é um dela. E o de bolso, né? O clássicos bolso de luxo. Eu peguei aqui um exemplo do Frankenstein. Olha aqui que perfeição. Eu tenho a sensação, né? E é neon, né, gente? Quando você põe tudo no escurão, fica iluminando, fica brilhoso. Dá pra ver até aqui, ó. Fica legal. E eu gosto dessas edições de bolso. Nossa, gente, acabei de achar um número de telefone que eu anotei aqui. Da onde que é? Não faço ideia. De um lanche, Texas Food. Tem o telefone do Texas Food no livro. Olha que interessante, né? Enfim, é uma edição boa. A fonte, por ser pocket, também não é pequena. É uma fonte muito boa. Dá pra ler tranquilamente. A margem, deixa eu pegar uma que tem aqui. Também é bem espaçada aqui, a margem interna. Margem superior, inferior, lateral aqui, eu não me importo. O que me incomoda é a interna, né? Porque às vezes você lê, fica assim o livro. E aqui não, tem esse espaço todo, dá pra ler tranquilamente. É incrível essas ediçõezinhas. E elas são gostosinhas, né? Pequenininhas, tal, fofinha. Cabe na bolsa, cabe no bolso. A Jaque do Estante Alada fez uma postagem no Instagram onde ela pegou essas edições de bolso e pôs realmente no bolso da calça para ver se cabia. E cabia. Não sei dessa, que eu não vi, mas tem outras pockets lá que ela colocou que cabe. Enfim, nos meus bolsos não caberia, eu acho. Mas é uma edição muito bonita e combina com a minha roupa. É uma edição muito bonita e eu acho que vale a pena. Quem quer economizar, porque ela é mais barata, né, do que a do livro grande. Então, para quem quer economizar, vale muito porque é o mesmo texto. Só não tem os comentários, tá? E é num tamanho menor. Mas olha a capa, que linda, capa dura, do mesmo jeito. Vale a pena. Outra edição, ou melhor, outra editora, é uma editora antiga já, que é a editora Abril. E esse livro aqui, ó, coleção Abril Coleções, que é os clássicos, eu acho incrível. Capa de tecido, muito gostosa. É um livro extremamente leve, leve. E todos eles são leves, tá? Às vezes você vai falar, mas esse daí é pequeno, né? Não é. Esse daqui, ó, Ilusões Perdidas do Balzac. Eu só tenho, aqui é o volume 1, né? Tem o volume 2 ali. Mas o volume 1, olha como ele é gorducho, tá? Vou mostrar pra vocês. Tem 564 páginas. É um livro gordinho, vai. Bem gorduchinho. E é extremamente leve. Olha, solta da mão, pula assim, gente. Ó, muito leve. E é muito gostoso. E essa edição eu tenho um chance com elas, né? Por quê? Aquela coisa que eu falei da editora 34. Ele é maleável, ele é gostoso, ele é molinho. Apesar de ser capa dura, ele é maleável. Você consegue mexer, abrir, fechar com muita facilidade. Abre inteiro, não quebra também, ó. Tá? Não quebra. A fonte é uma fonte num tamanho ok. Super é padrão, né? Não é grandona, também não é minúscula. Tamanho padrão, tamanho bom. E a folha tem aquela pegadinha gostosinha que tem na autêntica, que você passa a mão no papel e você sente uma textura diferente. Não chega a ser... É muito fofinho, eu não sei explicar, gente, mas é uma textura diferenciada e eu gosto muito. E as folhas parece que elas são molinhas, assim, ó, vai para um lado, vem para o outro com facilidade, porém é um papel que não é de bíblia. É uma gramatura normal, né? Então, gosto muito dessas edições da coleção Abril, dos clássicos. A capa com esses arabescos, sensacional. A beleza dele na estante também é incrível. E, gente, eu peguei esse daqui num sebo bem conservado também, né? Os dois estão bem conservados. Tem o volume 2 dele, tem um outro roxinho de russo, do Turgenev, e tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas também nessa edição. E eles são lindos, ó. Lindos, bem maleável, bem molinho. É muito gostoso de ler nessas edições. E por fim, mas não menos importante, quero citar aqui uma editora um pouco polêmica, que seria Martin Clary. Talvez algumas pessoas tenham um certo preconceito com essa editora devido à tradução, que eles falam que é ruim.
Eu já falei pra vocês sobre tradução, não vou ficar me repetindo, mas eu não vejo problema se acontecer em alguma edição da Martin Claret ter algum erro de tradução não, mas algum erro de gramática, por exemplo, né, de diagramação, juntou 3 palavras, não deu espaço entre elas. Gente, isso é passível em qualquer editora. Eu acho que a gente não pode julgar uma editora por isso, tá? A menos que isso aconteça corriqueiramente, né? Todos os livros que eles lançam têm erros assim. Aí é uma questão da gente começar a contratar pessoas novas, talvez, né? Mas não vejo problema nenhum com a editora Martin Claret. Dos livros que eu tenho dela aqui na estante, que eu já li, não identifiquei esses erros grotescos e nem que foram tão presentes assim na edição. Nossa, toda a folha tinha um erro. Não. Se aconteceu de ter algum erro ou outro, talvez até passou despercebido por mim, ou foi coisa pequena que eu não dei tanta importância, tá? Então, mas eu acho que é passível de qualquer editora, a gente tem que tomar um cuidado. Agora, se o teu problema é com a tradução, aí é outra questão. Eu não tenho esse problema de tradução, né? Como vocês sabem, poderia, por exemplo, ter mais de uma edição de Crime e Castigo e comparar o texto de uma com a outra para ter uma noção de traduções. Porém, não vejo necessidade de fazer isso porque eu não estudo literatura, é uma leitura de hobby, então, gente, pra mim tá muito bom isso, do jeito que tá aqui, sabe? Perfeito. E uma coisa que eu gosto muito da edição da Martin Claret é a sua beleza. Eles trabalham muito no quesito estético, né, do livro. Então, olha isso, uma capa lindíssima. Ó, olha aqui a folha de guarda, impecável, linda, 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 tá? Dos dois lados, ó, na frente e atrás. A margem também, olha aqui a divisão das partes do livro, também bem legal. A margem interna é muito espaçada, então eu gosto muito, tá? É um livro que você pode abrir, ó, que não tá colado, então não quebra a lombada. Gosto, acho bonito, não tenho problema nenhum com a tradução, com nada do que o livro proporciona. A folha também tem aquela textura gostosinha, não é áspera, não incomoda o toque, porém não é como a da Abril Coleções, tá? Não vou nem pegar. Não é como ela. Da Abril Coleções, banco chato. Da Abril Coleções tem uma pegada diferente, tem uma textura diferente, não é igual. Porém, essa daqui também é gostosinha, não incomoda. É aquela folha bacana, que, né, a maioria dos livros tem. É que tem uns que tem uma folha muito áspera, um toque ruim. Essa não é o caso e eu gosto deles, por isso. Folha amarelada, o tamanho da fonte é maravilhoso porque é grande. E eu que sou cega, consigo ler tranquilamente sem óculos, não dói minha vista, é perfeito. Então eu gosto muito da Martin Claret, por isso selecionei como uma das editoras mais que cabem ao meu gosto, né, das minhas editoras preferidas aqui da estante, tá? Depois disso, gente, é claro que nós temos outras editoras fantásticas, né? Companhia das Letras, tem a Nova Fronteira, temos a Biblioteca Azul, que eu acho os livros também incríveis. Tem Amor Branco, que eu acho que também trabalha muito bem na estética do livro. Temos... que mais, gente? Gente, várias, né? A Rocco, a Intrínseca. A Intrínseca publica livros que não são tanto assim do meu interesse, mas tem alguns aqui. São editoras boas, são editoras que também têm essa pegada no livro gostosinha, mas que tem um diferencial para mim são essas que eu citei para vocês e eu gosto muito delas, por isso resolvi colocá-las aqui então como destaque da minha estante. Esse vídeo serve para que você conheça um pouco as editoras, né, o que temos aí no mercado editorial e valorize aí as suas editoras preferidas, invista mesmo. E se você é como eu, que dá um valorzinho para a beleza do livro, vocês viram que aqui a Marilis, Martin Claret e a Zahar capricham muito nisso. E eu acho fantástico também, tá? Se você tem alguma editora que eu não citei aqui, que é a sua preferida, deixa nos comentários. Talvez eu nem conheça e vai ser bacana se eu conhecer novas editoras também, tá? E se você gostou das mesmas que eu também, você é fã delas, deixa aqui para eu saber que a gente compartilha o mesmo gosto também quanto a editoras, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, me despeço aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!